Você já se sentiu preso dentro da sua própria mente, girando em torno dos mesmos pensamentos e preocupações, sem encontrar saída? Muitas vezes, tentamos carregar nos ombros o peso da vida, convencidos de que só assim teremos o controle e evitaremos qualquer erro. No entanto, a realidade é que nos agarrar a esse controle acaba nos desgastando, consumindo nossa alegria e nos afastando da plena confiança que poderíamos ter em Deus. Jesus nos mostrou um caminho diferente: parar de pensar tanto e descansar na certeza de que Deus cuida de nós. Ao longo desta mensagem, você descobrirá ensinamentos baseados na sua palavra, vivências que ilustram o poder da fé e ferramentas práticas para soltar o excesso de pensamentos que roubam sua paz. Você verá como, passo a passo, a tranquilidade que Deus oferece supera a lógica humana e te mergulha em uma serenidade duradoura. Você entenderá que a fé não é um mero sentimento, mas uma decisão de entregar suas preocupações àquele que pode te sustentar em cada prova. Verá que, ao entregar seus fardos, a ansiedade se dissipa e sua esperança se renova. Mais ainda, descobrirá que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo quando você não o entende e não consegue ver o caminho completo. Antes de mergulhar em cada sessão, te convido a fazer esta declaração em voz alta. Em tuas mãos, Deus, deixo minhas preocupações, confio na tua direção e descanso na tua paz. Faça dessa frase seu primeiro passo rumo a uma vida onde seus medos se dissipem e sua fé seja mais forte do que qualquer dúvida. Número 1. Liberte-se da mente e viva em paz. Imagine por um momento que você está em um lugar cheio de barulho, como uma rua movimentada ou uma estação de trem na hora do pico. Vozes, motores, notificações do telefone, pensamentos cruzando sua mente a toda velocidade. Agora, imagine que todo esse barulho desaparece de repente, como se alguém tivesse pressionado o botão de silêncio. Um instante de calma, uma respiração profunda, uma sensação de paz que não depende do que acontece lá fora, mas do que acontece dentro de você. Essa é a paz de Deus, uma paz que ultrapassa todo entendimento e que guarda o seu coração e sua mente em Cristo Jesus, como diz Filipenses. O problema é que vivemos presos na mente, em pensamentos incessantes que nos arrastam de um lado para o outro. Nos preocupamos com o futuro, relembramos o passado, nos enchemos de ansiedade por coisas que estão fora do nosso controle. A sociedade nos ensinou que devemos ter tudo calculado, que o sucesso depende do nosso esforço, que não podemos baixar a guarda. Mas o que Deus nos diz? Que não nos angustiemos, que descansemos nele, que a sua paz não é como a que o mundo oferece, efêmera e condicionada às circunstâncias, mas uma paz que transcende qualquer situação. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a presença do seu amor em meio a eles. É a certeza de que, mesmo havendo tempestade, Ele continua tendo o controle. É a confiança de que, mesmo que não entendamos o caminho, Ele já traçou a rota. Mas para experimentar essa paz, precisamos fazer algo radical: soltar o controle, render nossa ansiedade, entregar nossas preocupações a Ele. Jesus disse em Mateus 11:28, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é isso o que precisamos? Descanso para a alma, alívio para a mente, paz para o coração. Um dos maiores obstáculos para essa paz é a tendência humana de sobreanalisar tudo. Queremos entender por que as coisas acontecem, prever o futuro, evitar qualquer erro ou dor. Mas a paz de Deus ultrapassa o entendimento, o que significa que nem sempre encontraremos respostas lógicas, mas poderemos encontrar descanso em sua presença. É uma mudança de foco. Ao invés de tentar compreender tudo, aprendemos a confiar. Ao invés de nos apegarmos às nossas preocupações, aprendemos a entregá-las. E é aqui que entram em jogo a oração e a meditação na palavra de Deus.
Filipenses 4:6 nos dá uma chave fundamental. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, em toda ocasião, com oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus e deem graças. A oração não é apenas pedir, é soltar, é deixar nas mãos de Deus aquilo que nos rouba a paz. E a gratidão nos ajuda a mudar a perspectiva, a ver o que já temos, a lembrar o que Deus fez e a confiar no que Ele fará. Mas há algo mais. Não fomos feitos para caminhar sozinhos. A paz de Deus se fortalece em comunidade, quando compartilhamos com os outros nossa fé, quando oramos juntos, quando nos cercamos de pessoas que nos edificam. Por isso, fazer parte de uma comunidade de crentes não é um luxo, é uma necessidade. Nos lembra que não somos os únicos que enfrentamos lutas, nos ajuda a nos sustentar em momentos difíceis e nos encoraja a continuar confiando em Deus. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Primeiro, identificando aquilo que nos rouba a paz. Pensamentos negativos, preocupações excessivas, distrações que nos afastam de Deus. Depois, tomando ação, dedicar tempo à oração, meditar na palavra, praticar a gratidão, nos cercar da comunidade correta. Finalmente, confiando que a paz de Deus não é um sentimento passageiro, mas uma realidade constante para aqueles que decidem viver em sua presença. Número 2. Confiança que transforma a tua realidade. Pensa num momento da tua vida em que tinhas certeza de que tudo sairia bem porque fizeste todos os cálculos, analisaste cada possibilidade e tomaste a melhor decisão segundo o teu próprio entendimento. Mas de repente as coisas não saíram como esperavas. A frustração, a incerteza e a ansiedade chegaram porque te apercebeste de algo. O teu conhecimento, embora valioso, é limitado. Não podes ver tudo, não podes controlar tudo. Mas há alguém que sim pode. Deus te diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar em Deus de todo o coração significa soltar o controle. E isso não é fácil. A natureza humana nos impulsiona a depender da nossa própria lógica, a querer assegurar que tudo esteja sob a nossa supervisão. Mas Deus nos chama para algo diferente, para descansarmos em sua direção, para crermos que a sua sabedoria é superior à nossa. E quando fazemos isso, a nossa realidade muda completamente. O problema é que muitas vezes queremos confiar em Deus, mas continuamos dependendo da nossa própria capacidade. Dizemos que confiamos, mas continuamos a preocupar-nos, a planejar em excesso, a tentar evitar qualquer possível erro. E Deus nos lembra: não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não significa que não devamos usar a nossa razão ou tomar decisões, mas que devemos reconhecer que há uma sabedoria maior que a nossa. Quantas vezes tomamos decisões acreditando que eram as melhores, só para depois apercebermos-nos de que estávamos errados? Deus nos vê de uma perspectiva mais elevada. Ele conhece o caminho. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não o compreendemos. Mas confiar em Deus não é passividade. Não significa ficarmos de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. É uma entrega ativa, um ato de fé que se traduz em ações concretas. Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos significa convidá-lo para cada área da nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. É falar com Ele antes de tomar um rumo, é pedir a sua direção em vez de apenas pedir que abençoe aquilo que já decidimos fazer. Quando fazemos isso, Ele nos promete algo incrível. Ele endireitará as nossas veredas. Não diz que tudo será fácil, mas sim que o nosso caminho será guiado. Ele evitará rodeios desnecessários, dará-nos clareza quando tudo parecer incerto, conduzir-nos-á para onde realmente devemos estar.
O mundo nos diz que a segurança está na autossuficiência, na preparação, no controle. Mas a verdadeira segurança está em Deus. Ele não falha. Quando olhamos para a Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que decidiram confiar nele e viram a sua realidade transformada. Moisés teve de confiar em Deus para guiar o povo de Israel, embora não tivesse todas as respostas. Davi confiou em Deus ao enfrentar Golias, sabendo que a vitória não dependia da sua força, mas do poder de Deus. Maria, a mãe de Jesus, confiou em Deus quando recebeu um chamado que mudaria a sua vida para sempre. Todos eles tinham algo em comum. Não compreendiam completamente o que Deus estava fazendo, mas escolheram confiar. Quando realmente confiamos em Deus, a ansiedade diminui. A paz toma o lugar do medo. Deixamos de nos obsessar com o futuro, porque sabemos que as nossas veredas estão nas mãos de um Deus que nunca se engana. E essa confiança nos dá estabilidade em meio a qualquer circunstância. Isso não significa que não haverá desafios, significa que não os enfrentaremos sozinhos. Não significa que tudo sairá como queremos, significa que tudo sairá como deve ser. Se hoje sentes que estás a tentar controlar demasiado, que a incerteza te sobrecarrega, que o peso da vida é demasiado grande, Deus está a dizer-te algo. Entrega-me isso, confia em mim. Não tentes fazer tudo por conta própria. Reconhece-me em cada passo e eu endireitarei o teu caminho. Não é apenas um versículo bonito, é uma promessa real, mas exige decisão, exige dar o passo. Estás disposto a confiar em Deus de todo o teu coração? Quando o fazes, a tua realidade muda. Não porque as circunstâncias sejam perfeitas, mas porque caminhas com aquele que tem o poder de tornar perfeitas as tuas veredas. Número 3. O poder dos pensamentos. Sua mente é um campo de batalha. Cada pensamento que entra na sua cabeça tem o potencial de fortalecê-lo ou enfraquecê-lo, de aproximá-lo de Deus ou afastá-lo dele. Em Romanos 12, a Bíblia nos dá uma instrução clara. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, se você quer viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, primeiro precisa mudar a sua maneira de pensar. Mas o que significa realmente renovar a mente? Significa romper com os padrões de pensamento que te limitaram e substituí-los por verdades que vêm de Deus. A maioria das pessoas não se dá conta do quanto de poder possuem seus pensamentos. O que você pensa constantemente se torna a sua realidade. Se você encher a sua mente de pensamentos de derrota, fracasso, medo e dúvida, isso é o que verá refletido em sua vida. Mas se você começar a se alinhar com o que Deus diz sobre você, se começar a encher a sua mente com as suas promessas, experimentará uma mudança profunda. O mundo tem a sua maneira de pensar, e essa maneira de pensar é o oposto da de Deus. O mundo te diz para depender de si mesmo, para seguir suas emoções, para perseguir o que te faz sentir bem no momento. Deus te diz para confiar nele, para não se apoiar no seu próprio entendimento, para seguir o seu caminho, mesmo quando não faz sentido. E é aqui que começa a luta. Às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos controlar cada detalhe, mas Deus nos chama a um nível mais alto, a nos render à sua verdade e permitir que sua palavra transforme a nossa mente. Quando você se conforma com este mundo, começa a pensar como o mundo. E quando pensa como o mundo, toma decisões como o mundo, vive com ansiedade como o mundo e acaba preso nos mesmos ciclos de frustração, dúvida e temor. Mas, quando decide renovar o seu entendimento, tudo muda. Você deixa de se ver através dos olhos da cultura e começa a se ver como Deus te vê. Deixa de definir o seu valor pelo que você alcança ou pelo que os outros pensam de você e começa a encontrar a sua identidade em Cristo.
Renovar a mente não é um evento único, não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo diário, um treinamento constante. A cada dia, enfrentamos pensamentos que querem nos desviar do propósito de Deus. E a cada dia, temos que escolher quais pensamentos permitimos e quais rejeitamos. A pergunta é: com o que você está alimentando a sua mente? Que palavras você ouve com mais frequência? As notícias negativas, as vozes da dúvida, as mentiras que dizem que você não é suficiente? Ou, pelo contrário, está enchendo a sua mente com a verdade de Deus? Uma das maneiras mais poderosas de renovar a sua mente é através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de histórias. É o manual da vida, o alimento que a sua mente e o seu espírito necessitam para serem fortalecidos. Cada vez que você lê a palavra, cada vez que medita em suas promessas, está substituindo pensamentos velhos e prejudiciais por pensamentos novos e cheios de vida. É como uma semente que, ao ser plantada na terra certa, começa a dar fruto com o tempo. Mas a batalha pela sua mente não se trava apenas na leitura da palavra, mas também na oração. Quando você ora, está permitindo que Deus intervenha em seus pensamentos. Você está entregando a Ele essas dúvidas, esses medos, essas mentiras e pedindo que substitua tudo isso por sua paz e sua verdade. A oração não apenas muda as circunstâncias, muda a sua perspectiva sobre as circunstâncias. Ela te lembra quem é Deus e quem você é nele. Seus pensamentos determinam sua atitude e sua atitude determina suas ações. Se você acredita que não é capaz, nunca tentará. Se acredita que Deus não está com você, viverá com medo. Mas se acredita que Deus está do seu lado, se acredita que Ele tem um propósito para você, começará a caminhar com uma confiança inabalável. Mudar a forma como você pensa não é algo opcional, é essencial se você deseja viver uma vida de fé e vitória. Deus quer te levar a novos níveis, mas isso só acontecerá se primeiro você permitir que Ele transforme a sua mente. Você não pode viver uma vida nova com uma mentalidade velha. Não pode experimentar a plenitude de Deus se continuar a se apegar a pensamentos de escassez, de dúvida e de condenação. Hoje é o dia de fazer uma mudança. Hoje é o dia de tomar controle dos seus pensamentos e alinhá-los com a verdade de Deus. Faça a si mesmo esta pergunta: que pensamentos estão governando a minha vida? Se hoje você percebe que tem estado preso em um padrão de pensamento negativo, é hora de decidir renová-lo. Não permita que as mentiras do inimigo ditem o seu destino. Encha a sua mente com a palavra, fortaleça a sua fé com a oração e cerque-se de pessoas que te impulsionem a crescer espiritualmente. E quando fizer isso, verá como a sua vida começa a se transformar, pois toda mudança externa começa com uma mudança interna. Hoje, você tem a oportunidade de decidir em que direção a sua mente vai. Você vai continuar com os mesmos pensamentos que te limitaram? Ou vai permitir que Deus renove o seu entendimento e te conduza à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita? A decisão é sua. E se você escolher se alinhar com Deus, prepare-se, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Número 4. Deixa de se preocupar e contempla a providência de Deus. Imagine que você acorda numa manhã e assim que abre os olhos, uma série de pensamentos começa a invadir sua mente. Como vou pagar as contas este mês? O que acontecerá se eu perder meu emprego? Terei o suficiente para alimentar minha família? A preocupação se instala em seu coração antes mesmo de você pôr um pé no chão. Mas Jesus, com sua infinita sabedoria, nos dá um ensinamento claro em Mateus 6:25. Portanto vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?
Se as aves que não trabalham nem armazenam são cuidadas por Deus, quanto mais Ele se preocupará com você? A preocupação não é apenas um peso emocional, é um ladrão de paz, um inimigo da fé. Ela nos consome lentamente, nos rouba energia, nos faz duvidar da bondade de Deus. E o pior é que a preocupação nunca resolve nada. Nós nos afadigamos com o que poderia acontecer amanhã, mas Jesus nos diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, não viva hoje com o peso do amanhã. Deus já está lá, preparando o caminho. Nos apegamos à ideia de que, se não nos preocupamos, significa que não estamos fazendo o suficiente. Acreditamos que nos preocupar nos mantém alertas, que nos ajuda a prevenir problemas. Mas a realidade é que a preocupação nos paralisa mais do que nos impulsiona. Jesus não está dizendo que sejamos irresponsáveis, que não trabalhemos nem planejemos, mas que não deixemos a ansiedade controlar nossa vida. Ele nos chama a confiar, a reconhecer que há um Pai Celestial que conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Olhai para a natureza. As aves não se preocupam com o futuro, não se perguntam se amanhã haverá alimento. Simplesmente vivem, confiando no ciclo de provisão que Deus estabeleceu. Isso não significa que elas não façam nada. Elas buscam, voam, mas não se preocupam. Porque nós, que somos a obra-prima da criação, permitimos que a ansiedade nos consuma. O problema é que nossa mente está treinada para focar na escassez, no que falta, no que pode dar errado. Mas a fé nos convida a mudar essa perspectiva e a ver Deus como nossa fonte de provisão. Não é o emprego, não é o dinheiro, não é a economia do país. Nossa segurança não está no que temos, mas em quem nos sustenta. E quando realmente entendemos isso, a ansiedade perde seu poder. A chave para deixar de se preocupar é substituí-la pela confiança em Deus. E essa confiança se constrói através da oração. Não há nada mais poderoso do que colocar nossas preocupações nas mãos de Deus e lembrar de suas promessas. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Orar não é apenas pedir, é soltar. É dizer: Senhor, isso está fora do meu controle, mas está em tuas mãos, e confio em ti. Outro aspecto fundamental é a gratidão. Quando agradecemos pelo que já temos, deslocamos nossa mente da preocupação para a confiança. É impossível estar agradecido e ansioso ao mesmo tempo. A gratidão nos lembra que Deus foi fiel no passado, e se foi antes, será novamente. Comece a fazer o exercício de agradecer a cada dia, mesmo por aquilo que ainda não viu. Agradeça pela provisão que está a caminho. A fé não espera ver para crer, mas crê e depois vê. Também é crucial lembrar do nosso valor. Jesus nos pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? Às vezes, a raiz de nossa preocupação não é apenas a falta de recursos, mas a falta de identidade. Quando esquecemos o quanto valemos para Deus, começamos a duvidar de sua provisão. Mas quando lembramos que somos seus filhos amados, percebemos que Ele jamais nos deixará desamparados. Então, como você pode aplicar isso hoje? Primeiro, identifique quais preocupações estão roubando sua paz. Escreva-as e apresente-as a Deus em oração. Segundo, mude o foco. Em vez de pensar no que falta, agradeça pelo que tem. E terceiro, haja com fé. Isso não significa que você não faça nada, mas que tome decisões a partir da confiança e não do medo. Viver sem preocupação não é viver sem problemas. É viver com a certeza de que Deus é maior do que qualquer problema. É descansar na promessa de que se Ele cuida das aves, muito mais cuidará de você. Hoje é o dia de deixar a ansiedade de lado e começar a caminhar com a confiança de que você tem um Pai Celestial que nunca falha. Número 5. O poder de confiar sem compreender. Há momentos na vida em que nos deparamos com situações que não compreendemos. Oramos,
Pedimos direção, buscamos respostas, mas o céu parece estar em silêncio. Perguntamo-nos por que as coisas acontecem de determinada maneira, por que Deus permite certos processos em nossa vida e, às vezes, nos é difícil confiar. No entanto, em Isaías 55:8, Deus nos dá uma verdade poderosa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Esta é um convite para descansar, na certeza de que Deus tem uma perspectiva muito maior que a nossa. Nós vemos apenas uma parte da história, mas Ele conhece o princípio e o fim. É como se estivéssemos observando uma obra de arte de muito perto, vendo apenas os traços e as cores dispersas, enquanto Deus a vê em sua totalidade. Do nosso ponto de vista, algumas coisas podem parecer sem sentido, injustas ou dolorosas, mas da perspectiva de Deus, cada detalhe se encaixa perfeitamente em seu propósito. A vida está repleta de momentos em que não entendemos o que está acontecendo. Talvez você tenha experimentado uma perda inesperada, uma mudança de planos que parecia contrariar o que você sonhava ou uma situação que parece não ter solução. Nesses momentos, a fé é posta à prova. E é aí que Deus nos chama a confiar, mesmo quando não compreendemos. O problema é que muitas vezes queremos entender antes de confiar. Queremos ver a solução antes de descansar em Deus. Mas a fé não funciona assim. A fé é confiar mesmo quando não há clareza. É dar um passo adiante sem ver todo o caminho. É como caminhar à noite com uma lanterna na mão. A luz não ilumina toda a estrada, apenas o próximo passo. E isso é tudo o que precisamos para avançar. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram que confiar em Deus sem entender tudo. Abraão recebeu a promessa de uma descendência numerosa quando nem sequer tinha um filho e sua esposa era estéril. Moisés foi chamado para libertar um povo inteiro sem saber exatamente como o faria. Jó perdeu tudo o que tinha e nunca recebeu uma explicação completa do porquê, mas no final, Deus restaurou sua vida. Maria, a mãe de Jesus, aceitou o plano de Deus sem ter ideia de como os acontecimentos se desenvolveriam. Todos eles tinham algo em comum. Escolheram confiar em Deus acima de sua lógica, acima do entendimento humano. Confiar sem compreender não é fácil porque nossa mente busca respostas. Mas há uma paz que só se encontra quando aprendemos a soltar a necessidade de entender e abraçamos a certeza de que Deus é bom, mesmo quando não o vemos com clareza. Quando descansamos na verdade de que os seus caminhos são mais altos que os nossos, a ansiedade diminui, o fardo se torna mais leve e aprendemos a viver com uma confiança profunda, embora não tenhamos todas as respostas. Às vezes, Deus nos oculta certos detalhes porque, se o soubéssemos de antemão, poderíamos resistir ao seu plano. Imagine se José, no Antigo Testamento, soubesse que antes de chegar a ser governador do Egito, passaria pela traição de seus irmãos, pela escravidão e pela prisão. Talvez ele se enchesse de medo e fugisse de seu destino. Mas Deus o conduziu passo a passo. E quando o momento chegou, ele pôde olhar para trás e dizer: vocês pensaram em me fazer mal, mas Deus o encaminhou para o bem. Assim, é como Deus opera em nossas vidas. O que hoje não faz sentido, amanhã se tornará um testemunho de sua fidelidade. A pergunta é: você está disposto a confiar em Deus sem compreender todo o processo? Porque confiar em Deus não significa que sempre entenderemos o que Ele faz, mas que sabemos que Ele não erra. Se hoje você sente que há coisas que não fazem sentido em sua vida, lembre-se de que Deus não está improvisando a sua história. Ele já traçou o caminho e está te guiando,
mesmo que você não consiga ver tudo com clareza. Se você está num momento de incerteza, respire fundo e entregue a Deus a sua necessidade de entender. Decida confiar, decida descansar em sua sabedoria, pois, mesmo que os seus pensamentos sejam mais altos que os seus, Ele jamais te deixará sem direção. Hoje é o dia de soltar o controle e se apegar à verdade de que Deus sempre sabe o que faz. Número 6. O desafio de viver sem ansiedade. A ansiedade é como um ruído constante na mente, um peso invisível que nos rouba a paz e nos impede de aproveitar o presente. Vivemos em uma sociedade onde a preocupação se tornou um costume. Nos preocupamos com o futuro, com a economia, com a saúde, com o que pode acontecer ou com o que já aconteceu. Não é uma sugestão, é um mandamento. Deus nos diz: não te afanes, não te angusties, não permitas que a ansiedade governe tua vida. Mas o mais interessante deste versículo é que ele não apenas nos diz o que não devemos fazer, mas nos dá a chave do que devemos fazer. Em vez de nos preocupar, devemos orar. Em vez de nos deixarmos consumir pela ansiedade, devemos apresentar a Deus nossas cargas e, além disso, fazê-lo com ação de graças. A ansiedade nos faz sentir que estamos sós, que ninguém entende o que estamos passando. Mas a oração nos lembra que não estamos sós, que temos um Deus que nos ouve, que nos cuida e que tem o poder de mudar qualquer situação. Quando oramos, algo muda dentro de nós. Nem sempre a situação externa muda de imediato, mas nossa perspectiva muda. Percebemos que o que parecia impossível para nós é completamente possível para Deus. A gratidão desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando agradecemos, deslocamos nosso foco do que nos falta para o que já temos. Percebemos que Deus foi fiel no passado, e se foi antes, será novamente. A ansiedade nos faz focar no que pode dar errado, mas a gratidão nos lembra todas as vezes que Deus agiu a nosso favor. E quando treinamos nossa mente para agradecer, nossa fé cresce, nossa confiança em Deus se fortalece e a ansiedade perde seu poder. Jesus também nos ensinou sobre esse princípio em Mateus 6,34. Assim, não vos afaneis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu afã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, cada dia tem seus próprios desafios e nos preocupar com o futuro só adiciona um peso desnecessário à nossa vida. Deus nos chama a viver o presente, a confiar que Ele suprirá nossas necessidades, a deixar o futuro em suas mãos. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, identificando nossos pensamentos ansiosos. A ansiedade muitas vezes vem disfarçada de preocupação razoável, de um desejo de querer ter tudo sob controle. Mas a verdade é que não podemos controlar tudo. Então, quando esses pensamentos chegarem, precisamos nos deter e entregá-los a Deus em oração. Segundo, precisamos encher nossa mente com a verdade de Deus. Filipenses 4:8 nos diz que devemos pensar em tudo o que é verdadeiro, justo, puro e amável. Nossa mente é um campo de batalha, e se não a preenchermos com a palavra de Deus, a ansiedade ocupará esse espaço. Meditar nas promessas de Deus, lembrar de sua fidelidade e confiar em seu amor nos ajuda a vencer a ansiedade. Terceiro, precisamos de comunidade. Deus não nos projetou para enfrentar a vida sozinhos. Às vezes, a ansiedade se torna mais forte porque tentamos carregar nossas cargas em segredo. Mas quando compartilhamos nossas lutas com outros crentes, quando pedimos oração, quando nos cercamos de pessoas que nos lembram da fidelidade de Deus, encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. E, finalmente, devemos lembrar que a paz de Deus não é como a paz do mundo. Não depende de circunstâncias favoráveis, não depende de que tudo esteja resolvido. A paz de Deus ultrapassa todo entendimento. É uma paz que está presente mesmo em meio à tempestade.
É uma paz que não faz sentido sob uma perspectiva humana, mas que nos sustenta quando confiamos nele. Se hoje você sente que a ansiedade está roubando sua paz, Deus está te chamando para fazer uma mudança. Não se trata de ignorar os problemas ou negar as dificuldades, mas de entregá-los àquele que realmente tem o poder de resolvê-los. Hoje, você pode decidir deixar de se preocupar e começar a confiar. Pode decidir orar em vez de se afanar, agradecer em vez de temer, confiar em vez de controlar. E quando fizer isso, descobrirá que a paz de Deus, essa paz que o mundo não pode oferecer, começará a preencher seu coração e sua mente. Número 7. A paz que surge ao soltar o controle. A vida está cheia de situações que nos fazem querer ter o controle absoluto. Queremos ter certeza de que tudo sairá bem, que não haverá erros, que nossos planos se cumprirão exatamente como os imaginamos. Mas a realidade é que há muitas coisas que estão fora do nosso controle. Preocupamo-nos com o futuro, com o que pode acontecer, com o que ainda não vemos, e essa preocupação se torna um peso que nos rouba a paz. Mas Deus nos dá uma instrução clara no Salmo 46:10. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, enaltecido serei na terra. Estai quietos. Duas palavras que parecem simples, mas que desafiam a nossa natureza humana. Porque estar quietos não significa ficar sem fazer nada, mas aprender a confiar. Soltar o controle é um ato de fé. É reconhecer que Deus é soberano, que Ele tem o poder sobre todas as coisas e que, embora não entendamos tudo, podemos descansar em seu plano. Mas soltar o controle não é fácil. Requer renunciar ao medo, à necessidade de respostas imediatas, à ansiedade de querer gerenciar cada detalhe da nossa vida. E muitas vezes esse é o maior desafio. Vivemos em uma cultura que nos diz que devemos ser fortes, autossuficientes, que tudo depende do nosso esforço. Ensina-nos que se não tomarmos o controle, as coisas sairão mal. Mas Deus nos convida a uma outra maneira de viver, a confiança absoluta nele. Não porque sejamos passivos, mas porque reconhecemos que há um Deus que está acima de tudo. Soltar o controle não é render-se ao caos, é entregar-se às mãos do único que realmente tem o controle. Imagine que você está num avião e decide que quer estar na cabine de piloto porque acredita que pode conduzi-lo melhor. Mas você não tem a capacitação, não tem o conhecimento, não sabe como dirigi-lo. Você insiste em querer tomar o comando, mas o piloto diz: confie em mim, eu sei o que faço. Assim é com Deus. Queremos tomar o controle de coisas que só Ele pode gerenciar. Preocupamo-nos, angustiamo-nos, tentamos encontrar soluções por conta própria, quando o que realmente precisamos fazer é confiar que Deus nos está levando na direção certa. A ansiedade muitas vezes nasce da necessidade de controle. Sentimos-nos ansiosos porque queremos garantir que tudo saia de determinada maneira. Mas a paz não vem de ter todas as respostas, mas de saber quem as tem. Jesus nos disse em João 14:27, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis, não depende de que tudo esteja sob nosso controle. É uma paz que transcende a lógica humana, uma paz que se experimenta quando deixamos de lutar pelo controle e descansamos em Deus. Mas soltar o controle não significa que não façamos nada. Significa que fazemos a nossa parte, mas deixamos o restante nas mãos de Deus. É como semear uma semente. Você a planta, a rega, mas não pode fazer com que ela cresça. Deus é quem promove o crescimento. O mesmo acontece com as nossas preocupações. Fazemos o que nos cabe, mas confiamos que Deus operará em seu tempo e à sua maneira. E isso nos liberta do fardo da ansiedade. Às vezes, Deus permite que cheguemos a um ponto em que percebemos que não podemos gerenciar tudo.
Ele nos leva ao limite de nossas forças para que entendamos que precisamos depender dele. É nesses momentos de incerteza que aprendemos a confiar de verdade. Quando soltamos o controle, damos espaço para que Deus opere. Quando deixamos de querer gerir cada detalhe, permitimos que Ele manifeste sua glória em nossa vida. Se hoje você sente que há coisas que o sobrecarregam, que a preocupação com o futuro está roubando a sua paz, Deus está dizendo: estai quietos, confie, eu sou Deus. Você não precisa entender tudo, apenas precisa saber que Ele está no controle. Solte o fardo, entregue a Ele suas preocupações. Deixe de lutar com suas próprias forças. A paz que você busca não está em resolver tudo do seu jeito, mas em confiar no Deus que sustenta tudo. Hoje você pode decidir soltar o controle e experimentar a paz que só Ele pode dar. Número 8. Não esqueças que Deus já preparou o caminho. Às vezes a vida parece um labirinto. Caminhamos, tentamos avançar, mas nem sempre vemos o fim do caminho. Perguntamos-nos se estamos indo na direção correta, se as decisões que tomamos nos levarão aonde queremos estar. E em meio a essa incerteza, invade-nos o medo, a dúvida e a ansiedade. Mas Deus, em Jeremias 29:11, nos dá uma promessa inabalável. Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus já preparou o caminho. Não é algo que esteja improvisando ao longo do percurso. Ele não está tentando decifrar a tua vida conforme avanças. Desde antes de nasceres, já tinha um plano perfeito para ti. Isso não significa que o caminho será fácil ou que tudo acontecerá conforme o teu tempo e expectativas. Mas significa que Ele está no controle e que tudo o que ocorre tem um propósito maior. O problema é que muitas vezes, quando não vemos resultados imediatos, começamos a duvidar. Perguntamo-nos se Deus realmente tem um plano, se de fato está orquestrando tudo para o nosso bem. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas Deus trabalha de forma diferente. Os seus tempos não são os nossos. Os seus planos são mais altos que os nossos. E embora não entendamos tudo agora, podemos ter a certeza de algo. Deus nunca nos deixa sem direção. Quando Deus deu essa promessa ao povo de Israel em Jeremias, eles estavam no exílio, longe de sua terra, num momento de dor e desespero. Certamente perguntavam se Deus os havia esquecido, mas Deus lhes assegurou que tinha um futuro de bem para eles. Não era um futuro imediato, não era uma solução instantânea. De fato, ele disse que passaria tempo até que vissem a sua restauração. Mas deu-lhes a segurança de que a história deles não terminaria no sofrimento, mas na redenção. Assim é na nossa vida. Há momentos em que nos sentimos presos, sem respostas, sem clareza. Mas Deus já traçou um caminho para nós. Um caminho que leva à paz, ao propósito, à plenitude. Nossa tarefa não é conhecer cada detalhe da jornada, mas confiar naquele que a desenhou. Pensa nisso desta forma. Imagina que estás num avião. Não consegues ver a cabine do piloto. Não sabes exatamente por que o avião vira ou sobe, mas confias que o piloto sabe o que faz. Por que com Deus seria diferente? Ele é o piloto da tua vida. Conhece cada turbulência, cada tempestade e sabe exatamente como te levar em segurança. Mas há algo importante. Para caminhar nos planos de Deus, temos que buscá-lo. Jeremias 29:12 diz: Então me invocareis, e vindes orar a mim, e eu vos ouvirei. E me buscareis, e me achareis, porque me buscareis de todo o vosso coração. Não se trata apenas de esperar passivamente. Deus nos chama a um relacionamento ativo com Ele. Convida-nos a buscá-lo com sinceridade, a confiar na sua direção, a render as nossas próprias agendas e a aceitar a sua vontade. Muitas vezes, queremos que Deus nos revele o plano completo antes de darmos o primeiro passo. Mas a fé não funciona assim. Deus nos mostra um passo de cada vez. Não porque queira nos ocultar informações,
mas porque quer que aprendamos a depender dele, a confiar na sua orientação dia a dia. Se soubéssemos tudo de antemão, realmente aprenderíamos a confiar? Talvez hoje te sintas perdido, perguntando-te o que vem a seguir, para onde deves ir. Deus já preparou o caminho. Talvez não possas ver tudo agora, mas isso não significa que não esteja ali. É nesses momentos que precisamos lembrar que não estamos caminhando sozinhos, que o nosso destino não está em nossas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. Hoje é o momento de deixar a ansiedade de lado e caminhar na fé. Deus tem pensamentos de paz para ti. Tem um futuro de bem. Não estás perdido, não estás à deriva. O seu plano segue em marcha, mesmo quando não o entendes. Confia, continua avançando. E quando olhares para trás, verás que cada passo, cada curva inesperada, cada aparente demora, foram parte da obra perfeita que Deus estava escrevendo em tua vida. Número 9. Quando a preocupação não resolve, a fé sim. A preocupação é uma das cargas mais pesadas que carregamos diariamente. Preocupamo-nos com o dinheiro, a saúde, o futuro, os relacionamentos, o trabalho. A lista parece interminável. E, no entanto, Jesus nos faz uma pergunta poderosa em Mateus 6:27. E quem de vós poderá, por muito que se afane, acrescentar à sua estatura um côvado? Ou seja, de que serve a preocupação se ela não pode mudar nada? Ela nos desgasta, nos rouba a paz, nos enche de ansiedade, mas no final não tem poder real para transformar nossa situação. Nós nos afadigamos porque queremos controlar o que não está em nossas mãos. Preocupamo-nos porque sentimos que, de alguma forma, isso nos dá uma sensação de controle. Mas a verdade é que a preocupação não tem nenhum benefício real. Não acrescenta dias à nossa vida, não nos dá mais forças, não soluciona os problemas. A preocupação apenas nos mantém presos em um ciclo de medo e estresse. É como tentar avançar com uma corda amarrada aos nossos pés. Quanto mais puxamos, mais nos desgastamos e menos progredimos. A fé, por outro lado, sim transforma. A fé em Deus tem o poder de mudar nossa perspectiva, nos dar direção e abrir portas que nunca poderíamos abrir por conta própria. Quando deixamos de nos preocupar e decidimos confiar, experimentamos uma paz que ultrapassa o nosso entendimento. Isso não significa que tudo se resolve de imediato ou que os problemas desaparecem magicamente, mas significa que deixamos de carregar o peso sozinhos. Deixamos de tentar controlar o que somente Deus pode gerenciar. Jesus nos dá um exemplo claro disso, quando fala dos lírios do campo e das aves do céu. Ele diz que elas não se preocupam, e mesmo assim, Deus as veste e as alimenta. Se Deus cuida delas, como não cuidará de nós, que valemos muito mais? A preocupação nasce quando esquecemos essa verdade. Focamo-nos tanto no que nos falta, no que pode dar errado, que nos esquecemos de quem é Deus e de quão fiel Ele tem sido no passado. Mas a fé não é apenas um sentimento, é uma ação. É decidir crer, mesmo quando a situação não parece mudar. É orar em vez de se afanar. É declarar a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A fé nos move, nos impulsiona, nos dá forças. A preocupação nos paralisa. Ela nos mantém no mesmo lugar, girando os mesmos pensamentos, sem nenhuma solução real. Muitos dos problemas que tiram o nosso sono não estão sob nosso controle. Não podemos controlar o futuro. Não podemos garantir que tudo sairá exatamente como queremos. Mas podemos confiar em um Deus que já está no futuro, que já preparou o caminho, que tem um plano perfeito para nós. E quando confiamos nisso, em vez de nos preocuparmos, nossa mente e nosso coração encontram descanso. Mas há algo mais. A preocupação não só nos desgasta, como também é uma barreira para o nosso relacionamento com Deus. Quando vivemos preocupados, é como se estivéssemos dizendo: Deus,
Não tenho certeza de que tu possas lidar com isso, então prefiro me afanar por conta própria. Sem perceber, estamos colocando nossa confiança no problema em vez de em Deus. Mas, quando escolhemos a fé, quando decidimos entregar nossas cargas a Ele, estamos reconhecendo que Ele é suficiente, que seu amor e provisão são maiores do que qualquer circunstância. Se hoje você sente que a preocupação está roubando sua paz, Deus está chamando você para deixá-la ir. Ele não está pedindo que ignore a realidade, mas que mude o seu foco. Em vez de fixar o olhar no que você não pode controlar, coloque sua visão naquele que tem o controle absoluto. Entregue suas ansiedades em oração. Medite em sua palavra. Lembre-se de todas as vezes que ele foi fiel, pois quando a preocupação não resolve nada, a fé sim. A fé abre caminhos onde não os há. A fé nos sustenta quando sentimos que não podemos mais. A fé nos conecta com o poder de Deus e é aí que ocorre a verdadeira transformação. Hoje é o momento de tomar uma decisão. Você pode continuar se agarrando à preocupação, desgastando-se em um esforço inútil, ou pode deixar essa carga e se apegar à fé. Você pode continuar com medo ou pode confiar que Deus já está agindo, mesmo no que você não pode ver. Não perca mais tempo se preocupando com o que somente Deus pode resolver. Confie, descanse, creia e verá como a fé muda tudo. Número 10. A calma que chega ao deixar o controle. Nos apegamos ao controle porque acreditamos que se o deixarmos, tudo desmoronará. Nos afadigamos em tentar organizar cada detalhe, prever cada possível problema, preparar-nos para qualquer imprevisto. Mas no processo, nos desgastamos, nos enchemos de ansiedade e acabamos perdendo a paz que Deus nos promete. O Salmo 55:22 nos diz: lança sobre o Senhor a tua carga e Ele te sustentará. Não deixará para sempre caído o justo. É um convite direto para deixar de carregar o que não podemos manejar e confiar que Deus nos sustentará. Mas soltar o controle não é fácil. Queremos ter certeza de que as coisas sairão bem. Queremos que nossas orações sejam respondidas no momento e da forma que esperamos. Queremos entender tudo, saber exatamente o que vem a seguir. No entanto, a vida com Deus não funciona assim. Ele nos chama a confiar, mesmo quando não vemos o panorama completo, a caminhar pela fé, embora não entendamos cada detalhe do caminho. Pense nisso. Quando uma criança pequena anda com seu pai, ela não precisa saber para onde vão ou como vão chegar. Ela apenas se agarra à mão do pai e confia que ele a levará em segurança. Quanto mais deveríamos fazer o mesmo com Deus. Ele já conhece o fim desde o princípio, já sabe o que você precisa, já preparou as respostas antes mesmo de você pedi-las. Mas nos custa soltar, porque no fundo temos medo de que, se não cuidarmos de tudo por conta própria, as coisas não sairão bem, medo de que Deus não atue como esperamos. A realidade é que o controle é uma ilusão. Não importa o quanto planeje, há coisas que nunca estarão em nossas mãos. Não podemos controlar o futuro, não podemos controlar como os outros agirão, não podemos garantir que tudo sairá exatamente como queremos. Mas podemos confiar em um Deus que não falha, em um Deus que vê o que nós não podemos ver. Quando soltamos o controle, o que realmente fazemos é criar espaço para a paz de Deus em nossa vida. O Salmo nos promete que se lançarmos sobre Deus a nossa carga, Ele nos sustentará. Não diz que nos dará todas as respostas imediatamente, nem que nos explicará cada detalhe. Diz que nos sustentará, nos dará a força para seguir em frente, nos proverá o necessário no momento certo, nos sustentará quando sentirmos que não podemos mais. Há coisas que só Deus pode manejar. Lutamos com a ansiedade porque tentamos carregar algo para o qual não fomos projetados. Nos angustia o futuro, quando a Bíblia nos diz que cada dia traz o seu próprio afã e que não devemos nos preocupar com o amanhã.
nos esgotamos tentando resolver problemas que só Deus pode solucionar. Mas, quando entregamos as nossas cargas, quando reconhecemos que Ele é maior que qualquer preocupação, encontramos descanso. Isso não significa que deixemos de ser responsáveis ou que não tomemos decisões. Soltar o controle não é render-se à apatia, mas entregar-se à confiança. É fazer o que nos cabe, mas com a certeza de que o resultado está nas mãos de Deus. É esforçar-se, mas sem se afanar. É caminhar pela fé, sem tentar controlar cada passo. Às vezes, Deus nos pede para deixarmos algo em suas mãos, mas continuamos a segurá-lo com temor. Nos custa soltar. Mas toda vez que soltamos o controle, recebemos algo melhor: paz, confiança, direção. Deus nunca decepciona aqueles que confiam nele. Se hoje você sente que o peso é demasiado, se você se cansou de tentar manejar tudo por si mesmo, é hora de fazer o que diz esse versículo: lançar a sua carga sobre ele. Faça o teste. Entregue a Deus aquilo que lhe tira a paz. Deixe de analisar cada possível cenário. Deixe de se preocupar com o que você não pode mudar. E verá como a calma que somente Deus pode dar preenche o seu coração. Não porque as circunstâncias mudem de imediato, mas porque a sua confiança já não estará em suas próprias forças, e sim naquele que tem o controle absoluto. Número 11. Como confiar, mesmo sem respostas imediatas. Todos queremos respostas rápidas, queremos orar e ver o milagre no instante. Queremos soluções imediatas quando enfrentamos dificuldades, mas a fé não funciona assim. Hebreus 11 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de coisas que não se veem. A verdadeira fé é aprender a confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando o resultado não é imediato. Deus nem sempre nos mostra o caminho completo. Às vezes, só nos dá luz suficiente para o próximo passo. Como quando você dirige à noite, os faróis de um carro não iluminam todo o trajeto, apenas alguns metros à frente. Mas você continua avançando porque confia que o caminho está ali. Assim é a fé, confiar que Deus já tem o plano, mesmo que ainda não possamos vê-lo. Esperar sem respostas não é fácil. Perguntamo-nos: por que demora tanto? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas a demora não significa que Deus não está agindo. Às vezes, Ele usa a espera para nos preparar, para nos fortalecer, para nos moldar. Veja a história de Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de multidões, mas passaram anos antes que essa promessa se cumprisse. No processo, ele teve que aprender a confiar sem ver. Nem sempre ele fez isso perfeitamente, mas sua fé o sustentou até que Deus cumpriu sua palavra. O tempo de Deus não é o nosso. Queremos que tudo aconteça num instante, mas Deus vê o quadro completo. Seu calendário é eterno, enquanto o nosso é imediato. Na Bíblia, vemos repetidamente como as promessas de Deus se cumprem em seu tempo perfeito. José passou anos na prisão antes de chegar a ser governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de guiar seu povo para a liberdade. Davi foi ungido como rei, mas esperou muito antes de se sentar no trono. Todos eles confiaram sem respostas imediatas e, no final, viram a fidelidade de Deus em ação. O que fazemos enquanto esperamos? A espera não significa inatividade. Não é ficar de braços cruzados. A fé ativa nos leva a continuar orando, a continuar acreditando, a seguir avançando, mesmo que não vejamos o resultado. Como o agricultor que semeia uma semente não vê o fruto de imediato, mas continua regando a terra porque sabe que a colheita chegará no tempo certo. Assim devemos agir. Continuar orando, continuar confiando, continuar caminhando, mesmo que o milagre ainda não se tenha manifestado. Deus é fiel. Não há uma única promessa em sua palavra que tenha ficado sem cumprir. Se ele disse algo, o fará. Talvez não quando queremos, talvez não como esperamos, mas sua vontade é sempre perfeita. Por isso,
Em vez de nos desesperarmos, aprendamos a descansar na certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não o vemos. Quando a dúvida tentar entrar, lembremo-nos de que a fé não se baseia no que sentimos ou no que vemos, mas em quem é Deus e na segurança de que seus planos são mais altos que os nossos. Se hoje você sente que tem esperado por muito tempo, não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando nos detalhes, preparando o caminho. A história ainda não terminou. A fé não é apenas acreditar quando tudo vai bem, mas também continuar confiando nos momentos de incerteza. Mesmo que a resposta demore, continue crendo, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Número 12. A lição de Jesus sobre entregar o futuro a Deus. Imagine que você está olhando um calendário e vê todos os dias do mês cheios de tarefas, preocupações, responsabilidades. Na sua mente, você já está pensando no que deve fazer amanhã, em como resolverá o que vem na próxima semana e no que acontecerá dentro de 6 meses. Você se sente sobrecarregado, exausto, como se a vida fosse uma lista interminável de pendências. Mas Jesus nos dá um ensinamento-chave em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos afaneis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu afã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não está dizendo que não devemos planejar ou viver sem responsabilidade. O que ele nos ensina é que não podemos permitir que a preocupação com o futuro nos roube a paz do presente. Muitas vezes nos angustiamos com o que ainda não aconteceu, imaginamos cenários catastróficos, nos enchemos de ansiedade por coisas que nem sequer estão sob nosso controle. Mas de que adianta nos preocuparmos com o que ainda não passou? A preocupação não muda o futuro, mas sim nos rouba a tranquilidade do hoje. Deus nos chama a colocá-lo em primeiro lugar, a priorizar o seu reino e a sua justiça. O que isso significa? Significa que, em vez de nos afanarmos com as coisas materiais, com o dinheiro, com o sucesso ou com o que acontecerá amanhã, devemos focar em nosso relacionamento com Deus, em viver de acordo com os seus princípios, em confiar na sua provisão. Quando buscamos primeiramente a Deus, Ele se encarrega do resto. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que teremos a certeza de que Deus está no controle e nos proverá em cada etapa da nossa vida. Olhe para a natureza. Jesus nos diz para observarmos os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, e mesmo assim Deus os alimenta. Nós não valemos muito mais do que eles? Se Deus cuida das aves, quanto mais cuidará de nós, seus filhos. A chave está em confiar. A preocupação nos diz, e se não houver o suficiente, e se não funcionar, e se algo der errado? A fé nos diz, Deus já tem um plano, Ele proverá no seu tempo e à sua maneira. O problema é que muitas vezes queremos ter o controle absoluto sobre a nossa vida. Queremos saber cada detalhe do futuro, queremos segurança total antes de tomar decisões, queremos garantias antes de confiar. Mas a vida não funciona assim. A fé é confiar em Deus, mesmo quando não vemos a resposta imediata. É caminhar sem saber exatamente o que vem a seguir, mas com a certeza de que Deus está dirigindo os nossos passos. O amanhã trará o seu próprio afã. Jesus o disse claramente, preocupar-se com o que ainda não chegou é um desgaste desnecessário. Em vez de nos focarmos no que pode acontecer no futuro, devemos concentrar-nos no que podemos fazer hoje. Como podemos viver este dia com gratidão? Como podemos honrar a Deus em nossas ações? Como podemos confiar mais e nos preocupar menos? Cada dia traz os seus próprios desafios, mas também a sua própria graça. Deus nos dá o que precisamos para enfrentar o presente.
Quando vivemos com a mentalidade de confiar na sua provisão diária, nos libertamos da ansiedade e aprendemos a depender dele em todo momento. Como o maná no deserto, Deus nos fornece o necessário para o hoje, e o amanhã trará o que precisarmos em seu tempo devido. Se hoje você está preocupado com o que virá, se sente que o futuro o sobrecarrega, pare por um momento, respire. Lembre-se de que Deus está no controle. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa buscá-lo primeiramente e confiar que a sua provisão virá. O amanhã trará o seu próprio afã, mas hoje você pode descansar na certeza de que Deus é fiel, que Ele nunca te abandona e que, quando confias nele, todas as coisas se acrescentam no momento perfeito. Número 13. Libera tua mente e experimenta a serenidade. Imagine tua mente como um mar em calma. Não há ondas violentas, não há tempestades, só serenidade. Agora, imagine o contrário, um oceano agitado, com ventos fortes, com ondas que batem sem cessar. Assim é nossa mente quando está cheia de preocupações, quando não conseguimos soltar o medo, quando a ansiedade nos rouba a paz. Mas Jesus nos deixou uma promessa em João 14:27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz que Jesus nos dá não é como a do mundo. A paz do mundo depende das circunstâncias. Se tudo está bem, sentimos paz. Mas se algo muda, essa paz desaparece. A paz de Cristo, por sua vez, é inabalável. Não depende do que está ocorrendo ao nosso redor. É uma paz que se mantém mesmo em meio à tempestade, mesmo quando as coisas não fazem sentido, mesmo quando não sabemos o que vai acontecer. É uma paz sobrenatural, que nos permite caminhar com confiança quando tudo mais parece incerto. Muitas vezes tentamos encontrar paz em coisas externas. Buscamos tranquilidade no dinheiro, na estabilidade no trabalho, nos relacionamentos, no sucesso. Mas nada disso pode nos dar a verdadeira serenidade que nossa alma necessita. Você pode ter tudo o que o mundo considera sucesso e ainda assim sentir-se vazio. Você pode estar cercado de bens materiais e mesmo assim sentir-se inquieto. Porque a paz que realmente enche o coração não vem do que possuímos, mas de quem está conosco a cada momento. O problema é que nossa mente muitas vezes está presa em um ciclo de preocupações. Pensamos no passado, lamentamo-nos pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Pensamos no futuro, angustiamo-nos com o que poderia acontecer. E assim, nunca vivemos o presente com plenitude. Perdemos o hoje porque estamos ocupados demais, presos em pensamentos que nos roubam a paz. Mas Jesus nos chama a soltar essas cargas, a deixar de permitir que a ansiedade nos controle. Quando nossa mente está cheia de preocupações, é difícil ouvir a voz de Deus. O ruído da ansiedade é ensurdecedor. Ele nos impede de confiar, nos impede de descansar. Mas quando aprendemos a soltar, quando deixamos nossas preocupações nas mãos de Deus, começamos a experimentar a serenidade que só Ele pode dar. A paz de Jesus não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está conosco em cada dificuldade. Número 14. O custo de pensar demais. A aflição. Imagine que tua mente é como um quarto cheio de coisas acumuladas ao longo dos anos. Há lembranças, preocupações, pensamentos que vão e vêm sem controle. A princípio, parece que tudo está em seu lugar, mas com o tempo, a bagunça se torna evidente. Não há espaço para se mover livremente, o ar parece pesado e tudo o que tentas fazer se torna mais difícil. Assim é o que acontece quando pensamos demais. A mente se enche de ruído, de cenários que ainda não ocorreram, de perguntas sem respostas, de medos sem fundamento. E tudo isso nos leva à aflição. Provérbios 12:25 nos diz: a angústia no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
Aqui há uma verdade profunda. A preocupação excessiva não só nos rouba a paz, mas literalmente nos faz sentir abatidos, pesados, sem forças. Pensar demais no que não podemos controlar nos consome lentamente, enfraquecendo nossa fé e nos afastando da serenidade que Deus quer nos dar. Isso nos acontece a todos. Em algum momento da vida, nos encontramos presos em nossa própria mente. Ficamos dando voltas em um problema repetidamente, tentando encontrar soluções que talvez nem estejam em nossas mãos. Preocupamo-nos com o futuro, com o que os outros dirão, com erros do passado que já não podemos mudar. E enquanto nossa mente está ocupada nesse turbilhão de pensamentos, a vida continua e perdemos o presente. O custo de pensar demais é alto. Não só afeta nossa mente, como também nosso corpo. O estresse prolongado gerado pela preocupação pode provocar problemas de saúde, como insônia, fadiga, ansiedade e até doenças físicas, como hipertensão ou problemas digestivos. A mente e o corpo estão conectados. Quando nossa mente está em um estado constante de aflição, nosso corpo sofre. Deus não nos criou para vivermos num estado permanente de angústia. Ele nos fez para vivermos em paz, confiando que Ele tem o controle. Então, como nos libertamos desse hábito de pensar demais e nos preocupar em excesso? A chave está no que diz a segunda parte do versículo. Mas a boa palavra o alegra. O que ouvimos, o que declaramos, o que deixamos entrar em nossa mente tem o poder de nos transformar. Se constantemente alimentarmos nossa mente com palavras de encorajamento, com a verdade de Deus, com pensamentos positivos, então a aflição começará a se dissipar. Jesus nos deixou palavras cheias de vida, nos diz: portanto, não vos afaneis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu afã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, deixe de pensar tanto no futuro. Viva um dia de cada vez. Deus já está no amanhã. Ele já tem a solução que hoje você não pode ver. A preocupação não mudará nada, mas a confiança em Deus, sim. Quando nos encontramos presos no excesso de pensamento, há algumas atitudes práticas que podemos adotar. Primeiro, falar com Deus. A oração é uma forma poderosa de liberar nossa mente. Não se trata apenas de pedir, mas de entregar a Deus aquilo que nos pesa. Quando oramos, mudamos o foco de nossa mente. Em vez de pensar no problema, pensamos na solução que Deus pode trazer. Outra estratégia é alimentar nossa mente com a palavra de Deus. Se nos enchemos de verdades bíblicas, em vez de pensamentos negativos, nossa perspectiva muda. Em vez de duvidar, confiamos. Em vez de temer, temos esperança. Muitas vezes pensamos demais porque queremos resolver tudo com nossa própria lógica. Mas Deus nos convida a confiar nele, a reconhecer que seus planos são melhores do que os nossos. Também é importante nos cercarmos de pessoas que nos edificam. Uma palavra de encorajamento pode fazer a diferença entre um dia de angústia e um dia de paz. Quando estamos presos em pensamentos negativos, conversar com alguém que nos lembra da fidelidade de Deus pode ajudar a mudar nossa perspectiva. Não estamos sozinhos nessa batalha contra a preocupação. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos levantar quando nos sentimos abatidos. Por fim, praticar a gratidão nos ajuda a deixar de pensar tanto no que nos falta e a focar no que já temos. Quando agradecemos, nossa mente se reprograma. Deixamos de nos preocupar com o que pode dar errado e começamos a ver todas as formas pelas quais Deus já nos abençoou. Um coração agradecido encontra paz em meio a qualquer circunstância. Se hoje você se sente preso em seus próprios pensamentos, se a ansiedade e a preocupação roubaram sua paz, lembre-se que Deus não te criou para viver assim. A aflição não é o teu destino. A paz é.
Mas para experimentá-la, você precisa tomar a decisão de soltar. Solte o medo, solte a necessidade de controlar tudo, solte esses pensamentos que só te desgastam e não te levam a lugar nenhum. Número 15. Quando confias, Deus atua por ti. Pensa naqueles momentos em que te sentiste completamente sozinho, quando as forças te falharam e duvidaste se conseguirias seguir adiante. É nesses momentos que o peso da vida parece mais pesado, quando a incerteza se transforma em um gigante e o medo sussurra que não há saída. Mas eis a verdade: tu não estás só. Deus está contigo, e quando confias nele, quando decides entregar tuas preocupações em suas mãos, ele atua. Não de qualquer maneira, mas com poder, com fidelidade, com amor inabalável. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu estou contigo. Não te desanimes, porque eu sou teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Observa atentamente cada palavra deste versículo. Não se trata apenas de uma promessa vaga ou de uma frase motivacional. É uma declaração firme de Deus para ti. Ele diz: eu estou contigo. O que significa que a cada passo do teu caminho, em cada batalha interna, em cada noite de incerteza, sua presença é real e constante. Não precisas temer, pois não estás lutando essa batalha sozinho. Quando confias em Deus, a sua fortaleza se torna a tua fortaleza. Não se trata de uma motivação momentânea ou de uma força humana passageira. Trata-se de uma energia renovadora que vem diretamente do alto. Todos nós já passamos por momentos em que o desânimo nos deixou sem vontade de prosseguir. Mas eis a chave: Deus não apenas nos diz para seguir adiante, mas nos concede o poder para fazê-lo. Eu sou o teu Deus que te fortalece, diz o Senhor. Não dependes apenas da tua capacidade, mas da sua fortaleza inesgotável. E quando o caminho se torna incerto, quando os problemas parecem não ter solução, eis que Deus está para te ajudar e sustentar. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas promete que nunca te deixará cair. O mundo te dirá para depender de tua inteligência, do teu trabalho, do teu esforço. Mas a verdade é que o esforço humano tem um limite, enquanto o poder de Deus não tem. Ele te sustenta com sua destra de justiça, o que significa que a sua ajuda não é temporária nem fraca, mas firme e eterna. Agora, a pergunta é: como aprender a confiar em Deus em tempos difíceis? A confiança não é algo que surge automaticamente. Ela se cultiva, se pratica, e uma das formas mais eficazes de fazê-lo é relembrando o que Deus já fez em tua vida. Pensa nas vezes em que Ele respondeu às tuas orações, nos momentos em que, sem explicação lógica, tudo correu bem. Esses não foram eventos ao acaso. Foi Deus atuando por ti, mostrando-te que Ele tem o controle. Outra forma de fortalecer a confiança é te apegar às promessas de Deus. Às vezes, o que mais nos enche de medo é o futuro incerto. Mas quando conhecemos as promessas que Deus nos deu em sua palavra, encontramos segurança. Provérbios nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que confiar em Deus não é um sentimento, mas uma decisão. É decidir não se apoiar na própria lógica limitada, mas na sabedoria daquele que conhece o futuro. Também é importante te rodeares de pessoas que reforcem a tua fé. A comunidade é um presente de Deus para nós. Quando estamos fracos, outros podem nos fortalecer com palavras de encorajamento, com oração, com seus testemunhos. Em tempos de incerteza, estar próximo de pessoas que já experimentaram a fidelidade de Deus nos lembra que, se Ele agiu por elas, também agirá por nós. E algo fundamental: deixa de tentar controlar tudo. Uma das razões pelas quais nos custa confiar em Deus é porque queremos ter todas as respostas, todas as garantias.
Mas confiar em Deus é soltar o controle e crer que os seus planos são melhores que os nossos. É dizer: Senhor, embora eu não entenda, confio que Tu estás atuando. Quando fazemos isso, deixamos de nos desgastar com preocupações e começamos a descansar na paz que só Deus pode dar. O medo perde seu poder quando aprendemos a confiar. Isaías nos diz claramente: não temas. Deus nos chama a viver sem medo, não porque os problemas desapareçam, mas porque a sua presença é maior que qualquer problema. O medo é natural, mas quando confias em Deus, a fé se torna mais forte que o temor. Hoje é um bom dia para tomar uma decisão. Deixar de depender apenas da tua força e começar a confiar plenamente em Deus. Pois quando confias, Deus atua. Quando soltas o controle, Ele assume as rédeas. Quando decides crer em suas promessas, a sua paz enche tua vida. Não importa a situação que estás enfrentando agora, Deus está contigo. Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta. Tu não estás só. A sua mão de justiça te sustenta e o seu amor inabalável te cerca. Confia em Deus hoje e verás como Ele atua a teu favor. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.